Hi everybody, how are you doing today? Great, live long and prosper. Eu vou seguir agora um protocolo importante, tá bom? Para que vocês possam até me ouvir melhor. Eu vou tirar a máscara, mas primeiro vamos passar o álcool em gel. Tirar aqui a máscara pelo elástico e vamos colocar neste saquinho plástico. E hoje o assunto tem a ver com plástico, hein, galera? Colocar aqui. No final da aula, eu irei colocar a máscara de novo. Bom, pessoal, sou Carlos Pimentel, professor de inglês da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia. Esta videoaula ela foi especialmente preparada e produzida para os alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede. Afinal de contas, vocês estão aí na reta final de um longo caminhar. Estão aí concluindo o 9º ano, cheio de estudos, né? E é bom saber que você aí não desistiu dos estudos devido à pandemia do Covid-19, mesmo após esses meses sem aulas presenciais. Há relatos positivos que chegam até nós acerca da quantidade grande de exercícios na plataforma Escola em Casa, que é entregue aos alunos de todas as escolas. É isso aí, galera. Estamos juntos, hein? Tá? Eu, particularmente, estou com muitas saudades do ambiente escolar, tá? De todo mundo, dos alunos e da equipe. E que essa pandemia termine logo e que esse distanciamento possa trazer lições duradouras para as nossas vidas. Seus estudos continuam por aqui e contamos com o seu empenho e força de vontade para ir além. E por falar em empenho, pergunto a você, aluno, como foi o contato com a língua inglesa durante esses meses sem aulas presenciais? Tell me about it. Você assistiu a séries, filmes? Que bom, hein? Olha, é importante ter sim algum contato com o inglês, não é? Também é importante que continue a estudar essa língua, mesmo após concluir o ensino fundamental, tá bom? Opções é que não faltam, né, galera? O mundo pede pessoas bilíngues, no mínimo, e você está aí sendo convidado a atuar em um mundo que exige profissionais qualificados para melhorar a nossa qualidade de vida e enfrentar problemas dos mais diversos. Então vocês estão aí acompanhando com os demais professores aqui nas videoaulas assuntos super atuais e que nos desafiam ao conhecimento. São questões ligadas a vários assuntos, né? Como a pandemia do novo coronavírus, o meio ambiente, sustentabilidade, e nossas aulas estão repletas desses assuntos. O inglês não fica fora desse contexto, tudo bem? Nós vamos ouvir um pouquinho em inglês e responder algumas questions. What do these pictures have in common? We have here 3 pictures. They are all related to pollution, but certainly one of the most serious problems is pollution caused by the excessive waste of plastic. Eu tenho certeza que você compreendeu o assunto dessas imagens. Acertou quem respondeu a poluição causada pelo uso do plástico. O plástico acumulado como lixo tem se tornado um dos mais sérios problemas da humanidade. E é necessário que seja discutido formas de diminuir este impacto. Assim temos algumas questions para você responder durante a nossa aula. Eu vou ajudar você a usar as estratégias de leitura vistas pelo teacher da sua escola. Então, aqui na tela, when was plastic introduced in our life? Observem a pergunta, when was plastic introduced in our life? Isto é, quando que o plástico foi introduzido em nossa vida? Próxima question. What is the connection between plastic pollution and sea life? What is the connection? What is? Lembra da pergunta? What is your name? What is the connection between, entre, plastic pollution and sea life? Life, vida. Sea, mar. No caso aqui, marinho. Então, vida marinha.
Você consegue traduzir? Qual é a conexão entre poluição do plástico e a vida marinha? How contaminated by plastic is drinking water and salt water in the planet at large? How contaminated? How contaminated? Quão contaminado pelo plástico está a água? Drinking water. Drink water é a água potável. And salt water, a água salgada. In the planet at large, como um todo. Então, quão contaminado pelo plástico está a água potável e a água salgada no planeta, como um todo, de um modo geral? What's the percentage of waste plastic that is recycled a year? What's the percentage? Qual é a porcentagem do plástico? Waste plastic é o descarte, né? Waste plastic, ou seja, plástico que nós descartamos. That is recycled a year. Então, qual é a porcentagem do plástico que nós descartamos, né, que é reciclado todo ano? E a última pergunta. Is it possible to live with less plastic? Is it possible? Olha uma palavra aqui que é um cognato. Lembra muito a palavra em português? Possível, não é? É possível to live. Olha a pronúncia, hein? Live e não live, né? Live é aquilo ao vivo, né? Aqui é um verbo, viver, to live. Então, is it possible to live with less plastic? É possível viver com menos plástico hoje em dia? Para você refletir. Então, que tal agora a gente viajar no tempo para aprender um pouco mais sobre a história do plástico? Vamos lá? Temos aqui uma timeline, né? Esse aqui é um gênero importante, né? Para você identificar os eventos históricos numa sequência, né? Então temos aqui uma timeline mostrando quando o plastic, né, foi desenvolvido, foi inventado e os anos seguintes. Vamos observar cada um deles. Olha, in English, in 1862, plastic was invented. Isto é, neste ano aqui, ó, 1862, 1862, o plástico foi inventado. Depois, ó, in 1900, plastic was used for household objects. Então, o plástico foi usado para os objetos domésticos. In 1937, foi empregado em healthcare industry, ou seja, na indústria de cuidados, né, cuidados médicos. Prosseguindo, a nossa timeline. In 1940, plastic was used in war. War, lembra? Né? Você gosta muito de joguinhos, né? Aí no seu computador, war. O que é isso? Guerra, não é? Então, foi apresentado plastic nos combates. In 1946, banking and finance used plastic. Como assim? Nos cartões de crédito. In 1950s, nessa década de 50, plastic was introduced to clothing and cars industry. Então, a indústria automobilística também passou a usar o plástico. E também no vestuário. In 1960s, plástico foi introduzido. Was introduced to furniture and fixtures. Ou seja, o mobiliário de casa e também aquelas peças que são fixas na parede, muitos foram feitos de plástico a partir dessa década de 60. Em 1970s, foi usado nas telecomunicações, em telecommunications. Então, os aparelhos celulares que começou a surgir naquela época, também os telefones foram aprimorados usando plástico. Agora aqui, ó, em 1970s também foi introduzido na sociedade americana o PET. Sim, aquela garrafinha que nós usamos, né, para colocar refrigerante, água e tudo mais. O PET, nessa década. Porém, foi inventado bem antes. Em 1980s, a nanotecnologia chegou até nós. Então, tivemos aí um panorama histórico do plástico, desde quando surgiu até os tempos atuais. E temos aqui uma frase tirada da National Geographic sobre o problema do plástico. Vou ler para vocês. Plastic takes more than 400 years to degrade, so most of it still exists in some form. Only 12% has been incinerated. Bom,
Observe, temos palavras que parecem com português. Plastic, degrade, exist, form, percent, incinerated. Não é? Dá para construir algum significado. Vamos observar? Plastic tem um verbo, tem aqui um tempo, né? 400 years são os anos. Então, plastic leva ou gasta more than, mais do que isso, 400 anos para se degradar, se decompor. So, então, most of it, isto é, a maioria dele, né, ainda existe de alguma forma. Only 12% has been incinerated. Então, de todo o montante do plástico criado desde o século XIX até hoje, ainda pode ser que você encontre alguma raridade em algum lixão por aí, né, nessa época, né? Porque o plástico, ele leva todo esse tempo para se degradar. E aí, se ele não é reciclado, ele pode ser incinerado. E olha só a porcentagem, 12% tem sido incinerado. Então, tem muito plástico no planeta. Nós temos aqui um infographic. Um infographic é um recurso visual muito importante que explica uma série de coisas usando figuras e texto. Então agora nós vamos ver o mesmo infográfico, porém um pouco mais de perto. Nós não vamos entrar em detalhes, tudo bem? Nós vamos pegar algumas informações cruciais para a nossa aula. O título, A Clearer Picture of Plastic, uma imagem mais clara dos plásticos. Observe, olha a pergunta. How heavy is 8.3 billion metric tons? O que é esse 8.3 billion metric tons? É a quantidade de plástico já descartado que existe no planeta. Pesasse todo o plástico do planeta, iria ser 8.3 bilhões de toneladas. Então, olha só, comparando isso aqui com o que tem hoje por aí, olha só, temos aqui, ó, The Eiffel Tower. Você pega 822 mil Eiffel Towers, torres Eiffel, né? Okay? Dá o peso do tanto que existe de plástico jogado por aí. Empire State Building, aquele prédio, edifício enorme que tem em Nova York, né? Equivale a 25.000 Empire State Buildings. Blue Whale, que é o maior mamífero do planeta. 8 million blue whales. Né? Então, 8.3 billion metric tons equivale a 8 million blue whales. Já é pesado, né? Imagina a quantidade que é 8.3 billion metric tons. E elephants? 1 billion elephants equivale a 8.3 billion metric tons. Então temos muito lixo espalhado por aí. Aqui mais um pequeno detalhe, tá? Para a gente poder observar. Aqui uma estimativa, né? Em 1950s, esse infográfico mostra para vocês o que tinha de lixo produzido. 2 million metric tons. Em 2017, já é mais próximo aos dias de hoje, né? Havia 8.3 billion. E aqui, 2050, uma projeção para o futuro, 34 billion. Também na National Geographic, para vocês verem, né, que essa informação ela procede. A whopping 91% of plastic isn't recycled. Ou seja, olha só, 91% do plástico não é reciclável. Então, apenas 9% do plástico que é reciclado no mundo. E aqui está mostrando uma imagem do fundo do mar. O plástico chega até o fundo do mar. Então agora, turma, nós vamos fazer uma atividade de true and false. Verdadeiro ou falso. Tá bom? E, claro, irei ajudá-los a entender cada afirmativa. Em casa, pense, essa afirmativa é true ou é false? We produce a huge amount of plastic. Nós produzimos a large amount of plastic. É true or false? True. Verdadeiro. Plastic was produced in large scale before 1950. True or false? Plastic was produced. Foi produzido em large scale, em uma larga escala, antes, before 1950. True or false? False. Temos aqui a informação, ó. Em 1950s havia apenas, apesar de que já é muito, não é? Mas havia 2 million metric tons of waste plastic. Comparado aos dias de hoje, isso aqui é muito pouco.
The production of plastic will increase until 2050. The production of plastic will, indicando o futuro, will increase. Increase quer dizer aumentar. Until, até 2050. True or false? True. Most discarded plastic is recycled or incinerated. Most discarded plastic is recycled or incinerated. A maioria do plástico descartado é recycled or incinerated. O que você acha? True or false? False. Por quê, teacher? Observe, olha só. 90% is recycled. 12% incinerated. E olha só a quantidade que não é incinerated e nem recycled. Não é? É muito grande a quantidade. The total amount of plastic waste will decrease until 2050. The total amount. Amount quer dizer a quantidade. The total amount of plastic waste. Ou seja, o plástico descartado. Will decrease. Cairá. Until 2050. Até 2050. O que você acha? É true ou false? False. Por que, teacher? Porque, olha só, em 2070 era 8.3 billion, mas olha a projeção para o futuro. 34 billion metric tons. Então temos uma encrenca pela frente, não é? O infográfico que você acabou de acompanhar comigo vai estar lá no portal Escola em Casa, segundo ano, tá bom? E agora vamos a mais um gênero textual para você analisar e interpretar também em casa. Não dá tempo de mostrar para vocês o texto inteiro. Então nós vamos mostrar algumas coisas e em casa você continue os estudos, tudo bem? O texto ele foi tirado do jornal diário South China Morning Post e inserido em um dos livros didáticos. O texto, título, Urgent Action Must Be Taken on Plastic. Temos aqui cognatos. Urgent action, ação urgente, must be taken on plastic. Ação urgente deve ser tomada com relação ao plástico. Observe como é que o inglês abrevia as informações. On plastic, sobre o plástico, referente ao plástico, ou nesse sentido mesmo, tá? Então, on plastic. Né? Aí em casa você vai perceber que tem o texto, tem um lead, né, que é uma espécie de um subtítulo muito comum em textos jornalísticos e também tem a data que foi publicada e a data que foi atualizada. E eu convido a você em casa para ler o texto inteiro e procurar responder algumas questões que vamos colocar para vocês lá no portal. Então, turma, o texto que você vai ler em casa é um texto jornalístico, factual, mas com características opinativas. O autor ele mostra os fatos através de dados e de pesquisas e faz um comentário pedindo urgência em ações para que possamos diminuir o impacto do descarte do plástico. Nós vamos recapitular através das perguntas que fizemos no começo da aula. Lembrado? Vamos lá? When was plastic introduced in our life? Você lembra? O plástico foi introduzido lá no final do século XIX. What's the connection between plastic pollution and sea life? Então, qual é a conexão, a relação entre a poluição do plástico e a vida marinha? Né? Você viu algumas imagens. Pode verificar que o mar também está contaminado pelo plástico. Criaturas marinhas absorvem o plástico e se contaminam, e muitas delas morrem. How contaminated by plastic is drink water and salt water in the planet at large? Lá no texto que você vai ler em casa, você vai perceber, tem um comentário sobre água potável e água salgada. How contaminated by plastic is drink water and salt water in the planet at large? Quão contaminado pelo plástico está a nossa água potável e água salgada no planeta como um todo? O texto é muito revelador. Vale a pena você ler com atenção e procurar responder essa pergunta. Será que a água do planeta está contaminada? Reflita sobre isso. O texto traz muita informação bacana. What's the percentage of waste plastic that is recycled a year? Essa pergunta nós já respondemos para você. A nossa última pergunta também traz um infográfico. Pergunta se é possível viver com menos plástico.
Para isso, nós temos aqui mais um infográfico. Também estará lá no portal Escola em Casa. O título é How to Live with Less Plastic. Como viver com menos plástico. Então, vamos ver agora essa parte mais ampliada. Bring your own cutlery. Traga o seu próprio o quê? Olha só, temos um garfo, uma faca, uma colher. Então, cutlery é os talheres. Para você que almoça no serviço, leve o seu próprio cutlery, ao invés de depender de plástico. Temos aqui também isso. Temos aqui, ó, a garrafa de água, a garrafinha, né? Reusable stainless steel. Stainless, quer dizer, inoxidável, que não enferruja. O aço inoxidável. Aquele de alumínio também, não é? Or glass, de vidro. Né? Você ajuda a diminuir a quantidade de lixo tóxico, do plástico que fica por aí. Bom, então aqui nós encerramos a parte dos gêneros textuais. Você tem muita leitura para fazer, com certeza. E falta uma questão para ser abordada, que é a parte gramatical, que é o must e o have to. Isso apareceu no título do texto. Urgent action must be taken on plastic. Então aqui apareceu esse verbo modal, must, indicando uma necessidade ou uma obrigação. Então vamos a uma breve explicação de must. Must está na categoria de modal verb. O que é um modal verb? Modal verb é um tipo de verbo que expressa várias coisas, do tipo uma obrigação ou então uma possibilidade. Eu posso dar sugestões com modal verbs. Neste caso, o must é usado para expressar obrigação e necessidade. Exemplo. Students must pay attention to the class. Students must pay attention to the class. Os alunos devem prestar atenção à aula. Então aqui, uma obrigação. Observando o exemplo, podemos construir a fórmula. Temos o sujeito, students, must, o nosso modal verb, e o verbo. O verbo vem sempre no infinitivo. No inglês, infinitivo é assim colocado com to, antes. Mas como é um modal verb, nós não usamos essa partícula to. Então não falamos students must to pay, mas students must pay. Must também pode ser usado quando o falante está em uma posição de autoridade. Exemplo. Nós temos aqui uma imagem de um pai e filho conversando. E o pai disse ao filho, You must clean your bedroom. Isto é, você deve limpar o seu quarto. Quando nós estudamos tempos verbais e modal verbs, temos que aprender a forma afirmativa, negativa e interrogativa. A forma negativa de must é assim, must not. Mas atenção, must not ou mustn't é usado para expressar proibições. Exemplo. Students mustn't use their mobiles in class. Students mustn't use their mobiles in class. Os alunos não devem usar os seus celulares em aula, porque isso é proibido por lei. Então assim expressamos a forma negativa do must, mas no sentido de proibição. Mas se eu quiser expressar uma ideia de não obrigação, algo, digamos, que eu não sou obrigado a fazer, que eu não tenho que fazer, como é que eu vou usar? Eu vou ter que usar um outro verbo. É o verbo have ou need to, na forma negativa. Por exemplo, 1º de janeiro. É feriado. It's holiday. I don't have to get up early. Eu não tenho que levantar cedo. Observem, eu não estou usando must. Estou usando o have to na forma negativa. I don't have to get up early. Eu vou usar este verbo auxiliar. E aqui um exemplo. Uma mulher falando sobre o marido. And my husband doesn't need to go to work. Isto é, e meu marido não precisa ir ao trabalho. Aqui o verbo need, que é precisar, na forma negativa. Estou usando doesn't porque está na terceira pessoa do singular.
é matéria do simple present, ou o presente simples. E a forma interrogativa? Must é raramente usado para fazer perguntas. Para fazer uma pergunta sobre uma obrigação ou necessidade, usamos have to. Exemplo: Do I have to bring my student book for class? Do I have to bring my student book for class? Eu tenho que trazer o meu livro do aluno para a aula? Então observe, não temos o must aqui. Usamos o verbo auxiliar do. Mas atenção, eu posso usar o must quando eu uso questões que começam com WH, WH questions, no tipo what, que é o que. What must we study today? O que devemos estudar hoje? Tudo bem, pessoal? Então, no portal Escola em Casa, você vai encontrar mais exercícios com must e também um link para que você possa assistir esta pequena videoaula em inglês para praticar a compreensão oral. Eu tenho certeza que foi uma aula muito rica de informações e certamente úteis para a vida toda. Mas que possamos refletir em nosso dia a dia, que saibamos reduzir o consumo do plástico e, principalmente, saibamos não descartar de maneira irresponsável. Uma coisa mais desagradável do que ver alguém jogar garrafas plásticas no meio da rua, como se aquilo desaparecesse. Não, gasta-se 4 séculos para que ela se decomponha por completo. E nem citei outros materiais, hein? Eu espero que tenham gostado da nossa videoaula e peço para que você visite o portal Escola em Casa para mais exercícios preparados especialmente para esta matéria e as demais. Nós estamos empenhados em contribuir com a sua formação. Um grande abraço. Thank you very much and live long and prosper.